Bom, vamos começar, minha gente? Sem mais delongas, pessoal, boa noite. Estamos gravando essa live aí para quem não consegue vir, mas queria apresentar, né, os nossos amigos aí, colegas já de longa data, o professor José Guilherme, que nesses momentos se encontra no Sul, o professor Elcio Hermes Hoffmann, que também está no Sul, e né, nosso convidado especial, o Omar Muro. Para quem não me conhece, sou o professor Hugo, sou sócio da Malta, e a nossa empresa é uma empresa de economia criativa, foi criada em 2018, precisamente para tampar um vácuo que a academia deixa ainda, né, que é aprender coisas novas de forma lúdica, aplicada principalmente e com a realidade, né, principal. Então, queria apresentar aí ó, o Omar. O Omar, bom, para quem não conhece, ele é peruano, ele é meu compatriota, né, ele é arquiteto. Vou ler rapidamente aqui ó, o currículo para vocês sentirem um pouco, né, o que a gente vai ouvir hoje, né? Então, ele tem formação em cinema e televisão, né? Tem mais de 15 anos de experiência, trabalhou nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, desde 2018 até 2020, trabalhou na Rede Globo com cenografia virtual, em tempo real, chroma key e painel de LED. Depois você vai explicar isso, o que é isso aí, Omar. Desde 2020, ele tem uma empresa chamada Cena Virtual, que é um estúdio de criação, produção de conteúdo interativo, operação, consultoria, pesquisa e formação de profissionais em realidades estendidas. Ele desenvolve projetos de realidade virtual, que é o nosso tema, né? Realidade aumentada para televisão, instalações interativas, motion capture, previsualização de projetos para diversas empresas, né, como a Globo, Globosat, Multishow. Ele fez o cenário do Primo Rico naquele grande evento, Interbank, Venturium, enfim. Posso ficar aqui a noite toda lendo o currículo, mas chamei o Omar, além de ser meu amigo, camarada, né? Ele é uma eminência naquilo que a gente vai falar hoje, né? Que é o metaverso do ponto de vista conceitual, tá? A gente vai definir um pouco o que é esse metaverso, vamos analisar, né, quais são as perspectivas de crescimento desse mercado, se realmente é tudo aquilo que está se falando, se é possível mesmo que ele seja, né, a próxima internet 3.0, como muita gente está falando, enfim. E vamos discutir, né? E no final a gente vai abrir para perguntas, né, de quem quiser contribuir aí, e vamos mostrar alguns investimentos, né, em criptomoeda, principalmente nessa área de metaverso. Então, eu queria primeiro dar a palavra para o professor José Guilherme, que está aí, né, desde Rio Grande do Sul. Guilherme, por favor. Guilherme? Opa, Tudo tem um bom? delay. Boa noite, né? Eu acho que vocês todos já conhecem o projeto da Malta e eu vou até aproveitar também, já vou lançar aqui umas perguntas para o Omar, que vai fazer também uma participação muito importante na questão do metaverso. Eu gostaria de dizer assim que, de uma maneira geral, eu tenho conversado muito com o Hugo, com outras pessoas, sobre inovação, mas de uma maneira mais tradicional, mas voltado muito para as oportunidades de investimentos, né? Todos nós que vivemos o mundo das criptomoedas, e eu já sou bastante antigo nessa questão, né? Entrei por acidente, né? Tenho em contato com isso há vários anos. No início eu não acreditava muito bem, porque eu não entendia muito da tecnologia, né? Eu sabia para que se usava a criptomoeda
e, de maneira geral, ainda estava apegado a algumas vantagens que hoje são até muito condenáveis, né? Como a questão de você fugir da regulamentação do Estado, ter algumas seguranças, alguma possibilidade até de, né, esconder dinheiro, né? E coisas do tipo. E aos poucos eu fui tomando conhecimento assim de toda a tecnologia da blockchain voltada para o mercado financeiro, né? E vi todas as aplicações dessas moedas e fui me interessando pelo produto. Então, dentro dessa atmosfera de inovação, eu percebi, conversando com o Hugo, né, que nós estávamos verificando no mundo financeiro algo que o Hugo já falava há muito tempo, que estava acontecendo em todas as outras áreas. Vocês devem saber, já foi diretor de universidade, né, e a gente trabalha com ensino há muito tempo. Algumas coisas que a gente coleciona assim de casos de observação de mudanças no mercado, que nós estamos vendo no mundo há muito tempo o fenômeno da descentralização, né? O fenômeno da diminuição dos intermediários e da redução da tutela das pessoas, dos clientes. A gente viu isso com a derrubada também de algumas licenças, né? Por exemplo, quem não se lembra quando os jornalistas fizeram um protesto contra a questão da, da não necessidade de ter diplomas para você ser jornalista, né? Que foi permitido então que qualquer um pudesse trabalhar. Quem também não verificou a grande cruzada que o Uber enfrentou quando começou a oferecer produtos, um produto que batia de frente com licenciamento, né? Que é a questão dos taxistas, e depois criou até um termo chamado uberização da economia. E também nós verificamos em outras áreas, né, na logística, o surgimento de empresas que preenchiam no início nichos que não eram explorados por grandes transportadores. Então nós fomos vendo a derrubada das licenças do mundo muito organizado e centralizado e controlado em várias áreas da economia, da indústria e dos serviços. E no setor financeiro, durante muito tempo eu sempre ensinei, né, que você poderia controlar o sistema financeiro do Brasil, o Banco Central principalmente, marcando um jantar, né, e reunindo 5 banqueiros. E simplesmente você poderia controlar todo o sistema financeiro, dando informações, dicas, e promovendo inclusive cooperação. Hoje em dia, né, nós estamos vendo aí o surgimento dos bancos digitais que estão explorando franjas que não eram exploradas do sistema financeiro, mas eles ainda não são os produtos que vão descentralizar a economia. Nós estamos vendo isso, por outro lado, nos diversos protocolos de DeFi, né, que estão surgindo aí e permitindo com que as pessoas sejam os próprios bancos, os próprios fundos de hedge, que façam empréstimos, que façam uma série de atividades que hoje não estão regulamentadas. Mas eu disse né, sempre disse assim para os meus alunos, para as pessoas que eu estava palestrando, olha, se você for olhar para trás, você vai ver que o Uber venceu, né? Todo o lobby da necessidade de licenças e tudo mais, ele se instalou. Você vai ver que as barreiras lá dos jornalistas e diversas outras áreas, inclusive agora na área de ensino, que nós estamos vendo pessoas que estão querendo produtos customizados e estão querendo atender às suas necessidades. E então eu disse, olha, não é nada de novo, é curva de adoção, né? No início você tem uma tecnologia que parece uma coisa muito de fronteira e que as pessoas não entendem muito para que servem. Com o tempo, elas vão tomando conhecimento, produtos vão sendo feitos em cima dessas tecnologias, vão sendo utilizados, vão sendo absorvidos, e aqueles que se posicionam no início, eles têm uma maior chance de explorarem oportunidades, greenfields, campos verdes, né? Mas a gente também sabe, pela experiência do Betamax e diversas outras coisas, né, como por exemplo Napster
etc., que nem sempre quem está no primeiro vai prosperar, que é aquela dificuldade, é a curva de adoção. Então, nós temos produtos, temos ideias, temos greenfields, como eu disse, e nós não sabemos ainda exatamente o que o mercado vai absorver, o que vai ficar nesse mercado. Porque nós não compreendemos ainda o mercado, né? Nós estamos na fronteira. Eu gosto muito de uma expressão do Steve Jobs, que é um cara que eu adoro, dentre esses grandes inovadores, pela ousadia, né, de pensar na frente dos consumidores, às vezes, de dizer, olha, nós vamos para aquele lado, né? Quando ele apareceu com um iPhone na frente e disse que pela primeira vez demonstrou o iPhone, tinha a iTunes já instalada aqui e os aplicativos, muitas pessoas disseram, olha, isso aqui é um negócio engessado, as pessoas vão precisar entrar aqui, se cadastrar, baixar aplicativo, etc. Hoje nós temos um pedaço enorme do PIB mundial funcionando dentro desse aparelho e dentro dos similares, né, os que copiaram o Samsung, etc., e até a própria Apple comeu bola em algumas coisas e ficou para trás, mas a invenção do Steve Jobs, aquilo de observar que no futuro, dentro, na palma das suas mãos, você ia ter... A gente está sendo invadido aqui, né? Interessante isso, né? Porque tem a ver com aquilo que a gente está falando, né? De tecnologia, enfim. E nesse instante a gente está sendo invadido, eu acho assim, por alguém que está projetando um vídeo, enfim. Mas vejam só que interessante, né? A gente está falando de tecnologia. E nesse instante, né, que a gente fala em tecnologia, a gente está vendo também, né, o outro lado da moeda, né, quer dizer, a possibilidade de sermos invadidos a partir dessa tecnologia. Então, eu vou continuar brecando essa pessoa que está fazendo essa invasão, tá? E vamos ver se continuar fazendo esse tipo de entrada, talvez a gente crie uma nova sala, tá? E peço desculpas ao pessoal que está aí assistindo. Né? Eu não sei o quê. Eu vou tentar. Pessoal, vamos fazer assim. Vamos criar uma nova sala melhor, porque acho que a gente está sendo invadido e, na medida do possível, né, está ficando muito chato essa questão aqui. Como administrador da live, eu não consigo brecar essas pessoas, já que a gente disponibilizou, né, no caso, o link. Mas pode continuar, Guilherme, eu vou ficar aqui nativa. Tá ok. Então, no caso, o grande problema, né, dessa questão da curva de adoção das tecnologias, saber o que vai para frente, é um pouco assim, gera uma desconfiança por parte de algumas pessoas, as pessoas mais conservadoras, né? Assim, poxa, mas isso aí vai dar certo, vai dar errado, é muito investimento, quer dizer, para onde vai o mercado, né? Então nós precisamos conversar com pessoas da área o máximo possível para tentar entender quais são as dificuldades. Eu falei que eu ia lançar aqui uma pergunta para o Omar, né? Porque eu digo assim, olha, eu já conversando sobre metaverso com muitas pessoas, muitos estão céticos. Por exemplo, tem até youtubers famosos aí de investimentos, né, que falam contra, né, dizendo que, olha, teve a TV 3D que não deu certo, né, que apareceu aí a TV 3D e não deu certo. E aí surgiu eu conversando assim, perguntando, mas escuta, qual é a desconfiança, né? E dizer assim, olha, a questão é que essas tecnologias elas não são confortáveis. Já me falaram isso, assim, elas não são wearables tão fáceis assim, né? Ou por problema de bateria, ou por problema de serem muito grandes, né? Eu sempre falei assim, olha, mas se você for observar, o primeiro celular não era assim tão fácil. Era uma coisa que ia num automóvel, tinha uma bateria enorme, durava pouco, né? Se a desconfiança com relação à tecnologia, a história nos diz que isso é superado, né, com o tempo. Então, eu acho que é mais a compreensão do que o consumidor pode querer e pode desejar e pode durar, né,
pode continuar, é muito complexa, com certeza, mas assim, você cravar logo de cara que não é confortável o que tem hoje a respeito e isso não vai dar certo, eu acho muito errado com o olhar da história, né? E aí, nesse ponto, eu concordo que a gente tem que conversar com pessoas de diversas áreas. Você não vai falar apenas com quem está de tecnologia, você tem que falar com arte, você tem que ver com quem desenha produto, com quem entende de cliente, né, que estuda tendências, etc. E também com todo o ecossistema que está ao redor. Então, assim, eu sou um entusiasta do metaverso no ponto de vista do investimento, porque eu acho que, assim como o DeFi, né, com as finanças descentralizadas, isso está muito no começo e a gente precisa tentar compreender para onde vai, né, quais são as possibilidades, diversificar investimentos e abraçar todas as iniciativas como essas, né, e aqui da live, para colocar assim, em contato pessoas que estão nas diversas frentes desse metaverso para conseguir entender para onde vai. Nós tivemos várias experiências, o Hugo já projetou algumas aqui, né? Show dentro de videogame, etc. O investidor tradicional, que está ainda apegado a produtos bancários de empresas, né, um sistema centralizado, ele, na minha opinião, está assim perdendo oportunidades, né? É, porque talvez por preconceito e por desconhecimento do tamanho do mercado que nós já temos com videogames, por exemplo, com entretenimento e com essa nova geração que o chama aí né, do pessoal esponja, os filhos dele, a idade dos filhos dele, que hoje em dia já não sabe direito o que é o Facebook, etc., mas eles estão ao mesmo tempo na Twitch, estão construindo conteúdos e estão abraçando um mundo novo. Como ele falou aí na última reunião que a gente teve lá de criptomoedas, né, a gente tem que pensar assim, olha, não é para gente, né, que isso tudo está sendo desenhado. Talvez nenhum de nós vá experimentar muitas coisas, mas eu acredito que até nós acabaremos sendo invadidos, porque o andar da indústria e o desenho de novos produtos vai nos colocar dentro de um banco virtualmente, né? Vai nos colocar dentro das coisas que nós gostamos de fazer virtualmente. Eu que gosto de ver, por exemplo, Fórmula 1, vou ter experiências que eu não consigo ver dentro do estádio, né? Vou poder entrar dentro do paddock, né, conversar com um piloto, de repente, que é uma coisa que não dá para fazer, ou por questão de segurança, porque não tem espaço lá dentro para todo mundo, e vamos ter experiências personalizadas cada vez mais, né? E vamos poder consumir muitos produtos novos. Bom, acho que a gente parou de ser invadido. Desculpa, viu, pessoal? Tecnologia é isso, né? Quando a gente lida com tecnologia, a gente tem que se preparar também para o pior, né? Porque é isso, né? Muita gente fala mal das criptomoedas, por exemplo, porque elas permitem lavar dinheiro, né? Mas é dinheiro, o dinheiro é neutro, gente. Quem é mal ou bom é a pessoa que usa. Então, esse é o preceito. Antes de passar a palavra para o Omar, né, que vai nos dar, né, a sua visão sobre metaverso, e ele que trabalha diretamente com todas essas tecnologias, né, inclusive, né, nos dizer, né, qual o impacto não somente nas finanças, como também na educação, ou em outras áreas, como turismo, né? Eu queria formalizar, né, como todo professor, né, a gente tem que formalizar o conceito, né? Então, antes de começar a falarmos sobre o que é o metaverso, para onde vai, enfim, acho que o primeiro ponto é a gente formalizar o conceito, né? O que é esse tal de conceito? E essa foto que vocês estão vendo aí na projeção é uma viagem que nós fizemos em 2018. O Omar conhece muito bem esse povo aí, que é do Peru também, né? A gente fez uma experiência, fomos patrocinados pela Samsung e levamos uns 5 óculos de VR. Na época, né, ainda era uma coisa assim nova, enfim, né? E a nossa experiência era
que tal a gente testar essas novas tecnologias com comunidades indígenas, né, no caso. E foi uma experiência maravilhosa. Em 2018, a gente começou a entender que a tecnologia ela pode tranquilamente falar com outras culturas, que isso aí é universal, não é somente de alguém que mora em capital, né? Que é aquele preconceito que muitas vezes as pessoas têm em relação à tecnologia, né? Logo de cara diz, não, tecnologia é para rico, tecnologia é só para quem tem dinheiro, né? E quando se critica muito o metaverso, a gente vai entrar nessa discussão, né? É esse preconceito inicial, né? Que é só para rico, só para quem tem dinheiro, porque inicialmente, né, nesse modo de metaverso que o mundo está caminhando, que é um metaverso para usar equipamentos, né, de realidade virtual, realmente você precisa comprar um óculos, né, de realidade virtual, você precisa ter câmeras, né, de 3D, 360 graus para poder filmar e criar softwares, enfim. E hoje, claro que essas tecnologias são caras, são muito caras, mas a mesma coisa, né, que a gente fala sobre a tecnologia, a gente tem uma visão econômica mesmo, né? As tecnologias tendem a diminuir de preço ao longo do tempo, né? Quem se lembra do primeiro celular, né? Aquele tijolão que custava mais de US$ 5.000 a linha, você pagava para fazer ligação e para receber ligação, né? E era só pessoas né, de alta renda que tinham esse celular. Hoje, né, qualquer pessoa de qualquer faixa de renda, né, pode ter celular, né? Um exemplo bem claro, né? 50 milhões de pessoas tiveram que fazer contas online, né, na época da pandemia para poderem receber, né, a ajuda do governo, né, para a pandemia. E para isso, né, a tecnologia foi muito fundamental. E mesmo que essas pessoas não tivessem, né, essa experiência frequente de usar o celular, tiveram que usar, né? Por quê? Porque era necessidade. Então, eu vejo assim, a pandemia, ela não inventou nada, ela não inventou metaverso, ela não inventou as aulas online, o EAD, não inventou as criptomoedas, a pandemia acelerou todos esses processos, né? Então, é um pouquinho, né, daquilo que a Globo fez, né, a gente estava conversando antes, né, o Omar trabalhou na Globo, faz trabalhos na Globo, e ele vai nos dizer, olha, precisamente na pandemia, durante a pandemia, que o uso, né, da realidade virtual e desses espaços, né, virtuais aumentaram significativamente, né? Só para termos de formalização, a palavra metaverso aparece pela primeira vez num livros de cyberpunk, né, do Neil Stephenson, chamado Snow Crash. Esse livro traz pela primeira vez o conceito de metaverso, né? Nesse livro se discute, né, uma realidade virtual que para a época, né, a gente está falando de 90 ainda, quando não havia muito, né, a definição diz assim: o metaverso é um espaço virtual compartilhado coletivo criado pela convergência de realidade física virtualmente aprimorada e espaço virtual fisicamente persistente, incluindo a soma de todos os mundos virtuais. Aliás, quem lida com tecnologia sabe disso, né? Já tem que estar esperto. Mas eu estava definindo o metaverso antes de passar a palavra para o Omar, né? Que é o nosso palestrante estrela, enfim, e antes de passar para ele a palavra, né? Na realidade, o metaverso, então, é isso, é um espaço virtual compartilhado, coletivo, criado pela convergência da realidade virtual física aprimorada, um espaço fisicamente persistente, incluindo a soma de todos os mundos virtuais, realidade aumentada e internet, né? Omar, você gostaria de arredondar mais essa ideia? Do teu ponto de vista, o que é metaverso? Omar? Tá mudo.
Metaverso, pelo que algumas descrições indicam, né, do que seria, na verdade, é a simulação do real em espaços virtuais, né? Acho que a ideia desses espaços virtuais que a gente já está vendo hoje em dia, que essa questão do metaverso não é uma coisa, não é um futuro, não é uma coisa que vai acontecer. Na verdade, ele já está acontecendo. Pode ser que talvez ele não esteja acontecendo aí para a grande maioria de pessoas, por questões como anteriormente a primeira pessoa que falou tinha comentado, por dificuldade do hardware, do software, por você ter que utilizar várias ferramentas para você poder operar, para poder estar dentro desses ambientes virtuais. Então, ainda é um processo, como eu posso dizer, não muito fácil, e não é muito fácil não só para o usuário final, mas para quem desenvolve conteúdo também. Então, por exemplo, na Globo, para desenvolver um cenário virtual, muitas pessoas podem achar de que simplesmente fazer um 3D de um cenário e colocar na tela, e é muito mais complexo do que isso. Você precisa de equipes multidisciplinares grandes, cada profissional com uma expertise específica, então você tem que juntar a área de tecnologia, produção, direção, artística, de animação, de efeitos, inúmeros departamentos para desenvolver um produto daqueles. E isso não é só com produção virtual que é para televisão, é para todas as outras áreas. Quando falamos de realidade virtual, é a mesma coisa, realidade aumentada é a mesma coisa. Então, o que estamos começando a falar agora é da multidisciplinaridade, né, que você tem com relação às equipes que são montadas para desenvolver esse tipo de produto, né? Estamos numa área que é nova, porque realmente esses profissionais, muitos deles ainda não existem, eles estão sendo formados, estão sendo preparados, né? Houve-se realmente, durante a pandemia, um boom com relação a isso, mas houve um boom porque todo o setor parou praticamente, né? Eu que sou da área de eventos, por exemplo, não existia mais eventos. Imagina todas as empresas que faziam eventos durante o ano, inúmeros eventos um atrás do outro, ou que já tinham um calendário predeterminado e que contavam com todo ano contam com esse dinheiro e simplesmente de uma hora para outra você diz, acabou, não tem mais, né? Para onde que essas empresas correm? Muitas delas fecharam as portas, simplesmente assim, fecharam as portas, mandaram todo mundo embora e vamos fazer o que agora, né? Então, essa pandemia ela acelerou um pouco esse processo de começar a usar o virtual, porque tudo que tem a ver com tecnologia, ele cria uma barreira muito grande de acesso, de acessibilidade. Por quê? Porque é complexo ainda, né? Para ele essa tecnologia chegar para a gente de uma forma simples, fácil, de poder ser usada, que simplesmente você bote um óculos como o que eu tenho aqui, e eu já esteja dentro de um universo virtual, e que eu não precise de uma interface, controles, nada disso, apenas minhas mãos, ainda não chegamos lá, para você ter um produto que você diga tem uma precisão e que você possa conseguir fazer as mesmas coisas ou coisas muito parecidas do que eu estou fazendo agora, né? Então, ainda não chegamos lá, mas assim, estamos caminhando para aquilo, e essa tecnologia está evoluindo muito rápido, e a gente já vê muitos exemplos lá fora de coisas muito mais evoluídas, com muito mais desenvolvimento, e que aqui já estão começando a ser feitas, né? Então, por exemplo, eventos virtuais, né, puramente 100% virtuais, já estão acontecendo, né? A CCXP, por exemplo, em 2020, fez um evento inteiramente virtual, dentro de um estúdio, onde normalmente ele fazia sempre eventos dentro de grandes feiras, né, dentro de grandes espaços, onde se construía uma cenografia enorme, sei lá, para 20 mil pessoas. Ela mudou completamente a sua forma de fazer eventos, porque em vez de fazer um evento para 20 mil pessoas, ela fez um evento para, sei lá, para o mundo inteiro, né? Porque você não tinha mais a questão geográfica te limitando, né? O mundo inteiro podia participar de uma CCXP, né? Participar de todas essas palestras, né? Então, é uma mudança muito grande de paradigma. Por exemplo, para a Globo, o que significa produção virtual? Né? A produção virtual para a Globo significa uma mudança gigantesca em termos de economia de construção, porque, por exemplo, a Globo constrói todo dia cenário
monta todo dia e desmonta todo dia. Quando a Globo começa a ir para um cenário virtual, essa cadeia não existe mais. Essa cadeia ela simplesmente é eliminada. Então, na verdade, ele está fazendo uma economia em termos de não precisa mais construir, é uma construção mais limpa, ao mesmo tempo ela não cria resíduos. Então, por exemplo, só para você ver a Globo, por exemplo, tudo que ela recicla não chega nem a 15% do que ela consegue reciclar. A Globo, que é uma empresa que está preparada, que se preocupa com isso. Por quê? Porque muito do material que ela usa não dá para ser reciclado, não dá para ser aproveitado. Quando chega o final de vida desse material, ele vai para o lixo. Porque, a não ser que você crie um mecanismo de processo para que aquilo volte de uma outra forma, mas isso é extremamente caro. Né? Reciclar é caro ainda, não é uma coisa barata. Então, o que pode ajudar a Globo nesse processo de reciclagem, de não ter que ter tanta matéria bruta que ela produz e que depois é descartada fora, que não consegue dar um sentido para ela? É o virtual. Mas ainda o virtual para a Globo é difícil ainda ele conseguir colocar vários produtos dele para o virtual, porque ele ainda está aprendendo com isso. Ainda não está seguro com relação a como lidar com esse tipo de tecnologia. Imagina, se é Omar, complexo, quando a gente fala em tecnologia, né, e extinção de empregos, né, a gente que é professor, a gente fica preocupado porque... Mas você não extingue empregos. Não, sim. Não, no ponto de vista, por exemplo, o marceneiro, aquele cara que montava os cenários, não é mais necessário. Mas é necessário você, por exemplo, o produtor visual. Sim. Sim, mas, por exemplo, se o marceneiro, eu acho que ainda o ideal, em termos do virtual, é ainda você fazer um mix dos dois, né? Sim, sim. Você manter o de verdade e ter o virtual. Tanto é que o Big Brother do ano passado é isso. O cenário de fundo todo é de verdade e foi adicionado o conteúdo virtual em cima. Para mim, nesse momento, nessa fase que a gente está, o mix ainda é o mais interessante, o que funciona melhor, porque você consegue tirar o melhor de ambas tecnologias. Quando você... Híbrido. Sim, o híbrido ainda. Então, eu acho que esse híbrido, esse virtual, mesmo com tudo voltando, eventos voltando e tudo isso, você ainda vai ter uma hibridização disso, né? E acho que isso é uma coisa muito interessante e que o virtual te traz uma série de benefícios de você poder monetizar de outras formas, de você poder abrir teu evento para muito mais gente, né? Você poder vender produtos lá fora de uma forma que talvez você nem imaginava que poderia ser possível, né? Por exemplo, a gente fez a Futurecom agora esse ano, e o que eles fizeram dentro dos ambientes virtuais que a gente criou? Venderam espaços. Eu posso compartilhar minha tela? Pode. Que aí eu vou mostrando um pouco, eu vou falando como é que eles usaram essa questão dessa monetização, né? Então, por exemplo, está dando para ver minha tela? Tá. Deixa eu ver. Mas está... a gente está vendo o teu calendário aí de... Meu calendário, não, de então eventos. não é essa. Está lotado de eventos. Tá, acho que agora sim. Deixa eu ver. Você tem que... só a aba que você quer. Isso aí. Agora acho que foi. Agora foi. Sim. Então, por exemplo, tem esse evento aqui que o último, por exemplo, do Futurecom, que a gente fez 4 ilhas, né? E dentro dessas ilhas, você tinha várias logos sendo aplicadas de clientes, né? Dentro desses espaços. E todas essas logos eram patrocinadores. Então, você tinha vários patrocinadores que você podia adicionar dentro da tua ilha, né? Então, por exemplo, você poderia ter um trator que era patrocinado por uma empresa de tratores, né? Telecomunicações, né? Claro, 5G nas antenas. Fecha teu Explorer. O Explorer está aberto. A gente está vendo o teu Explorer. Deixa eu colocar algumas imagens aqui. Tá. Que acho que pode mostrar alguns... Acho que tem uns vídeos, sim. Tem uns vídeos.
Então, é isso um pouco do que está sendo vendido, né, no Sim. metaverso. No Maná, por exemplo, né? Então, por exemplo, imagina, isso Isso. foi o Futurecom. Então, tínhamos ambientes virtuais como esse, onde a pessoa caminhava dentro desses ambientes, podia andar para onde ele quiser, entrar na torre, ficar perto dos tratores, ficar no lago, conversar com outras pessoas, chatear, ver conteúdos de vídeo, ver conteúdos de texto, tudo ligado a essa coisa do futuro das indústrias, né? E tudo dentro de um ambiente virtual. Tudo bem, a gente vai falar, poxa, mas isso ainda não é real. Não é real porque ainda não temos isso aqui é muito extremamente pesado ainda, né? Você colocar vídeo, imagem, tudo animado, em real time, na internet, com várias pessoas entrando ao mesmo tempo. Então, é ainda uma tecnologia que ainda precisa amadurecer muito, mas que já está dando seus primeiros passos e que cria uma possibilidade gigantesca de você captar recursos de formas que nunca foram antes imaginadas e pensadas, né? Deixa eu fazer um comentário. Bom, o que você está mostrando, então, é um site onde a pessoa, via mouse, Sim, né, isso, sem VR, sem o óculos, só isso. com o mouse. Só com Ela o mouse, poderia explorar o direto na tela. site e entrar em cada um desses espaços, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Isso foi o Futurecom, que Uhum, teve agora esse ano. tá. A Tomorrowland, há 2 anos atrás, foi algo parecido também. Só que como é que eles fizeram? Eles fizeram algo parecido com isso, e no dia do show, imagina que dentro desse ambiente virtual, eles colocavam um plano, e dentro desse plano, você via o cantor tocando dentro de um palco, né? Então, eles colocaram artistas famosos, como Katy Perry, e por aí vai. Então, você começa a misturar camadas da realidade com o virtual. Isso funciona muito bem, né? Então, imagina você ter dentro desse virtual, dentro desse Futurecom, por exemplo, tinha o show de uma artista que estava tocando, era uma DJ que estava tocando ao vivo. Então, tudo isso pode ser monetizado, tudo isso pode ser utilizado, mas isso é só um começo, né, de primeiras ideias, né? Por exemplo, se você for avaliar o cinema, os primórdios do cinema, há 100 anos atrás, era extremamente precário, era muito simples, não existia nenhuma linguagem sequer, né? Então, a gente está nesse começo. Então, imagina como é que vai ser daqui a 10, 20 anos, né? Vai Sim. ser completamente diferente. Então, Então, deixa eu aproveitar essa deixa. Então, tem uma criptomoeda chamada Sandbox. Na realidade, é um sim, projeto, né? Você deve conhecer. E está sim, ligado a um jogo, né? E um dos pontos fortes dessa criptomoeda é que ela vende terrenos virtuais. sim. Então, eu queria que você explicasse para a galera, né? Porque é meio abstrato, né? Como assim alguém compra um terreno virtual, né? E qual que é a utilidade de comprar esse terreno virtual? Com relação a isso, eu estava vendo alguns vídeos sobre isso para tentar entender realmente quem que está fazendo isso, por que está fazendo isso. E estava vendo uma reportagem do Fantástico que eles tinham falado justamente sobre isso, né? Uma empresária, uma pessoa, que era uma corretora de imóveis. Ela fazia isso na vida real e começou a fazer isso no virtual. Então, o que ela começou a fazer? Comprar sites, né? Domínios de site. Dentro desses Isso. domínios de site, ela colocava esses ambientes virtuais, né? Então, por exemplo, acho que esse site aqui mesmo, olha só. Está aparecendo. Isso aí, o Decentraland, é Isso. o Maná. Então, Aliás, quem quiser investir nesse projeto, pessoal, é só comprar a criptomoeda Maná, né, que é vendida na Binance, em qualquer corretora grande. então, assim, ela comprou é como se fosse um jogo, né? É um grande jogo que foi criado por alguém, seguramente, e ela comprou isso, e dentro desse ambiente ela cria vários cenários, né? Com marcas. Então, tudo isso aqui, ó, são marcas que estão sendo colocadas, né? Polígono Mine, então pode ter clientes, pode ter quioscos de venda de produtos. Então, por exemplo, eles também têm um espaço onde vendem camisetas. Então,
tudo que é monetizado no real pode ser feito no virtual também, né? Só para você ter uma ideia, um terreno virtual foi vendido por 2,5 milhões de dólares, né? O que eu entendo, me corrija se estiver enganado, é que quando o cara compra um terreno, entre aspas, ele está comprando um espaço, um site, né? Sim, é Aonde isso ele mesmo. vai poder colocar a sua loja virtual e aonde as Correto. pessoas que vão entrar nesse metaverso vão poder, né, olhar essa loja virtual e entrar para comprar os produtos dessa empresa. Quer dizer, a pessoa não está comprando à toa, isso vai virar Sim. dinheiro no futuro. Sim, a questão aqui, que é uma coisa que o pessoal do Facebook comentou, é como integrar todos esses sites, né, depois, né? Porque o que acontece? Cada site desses, ele é desenvolvido dentro de uma plataforma, de uma engine ou alguma coisa assim, com uma programação específica, mas não quer dizer que, por exemplo, esse Decentral Online, como é que ele vai conversar com uma outra plataforma que está num Isso. outro site? Então, por exemplo, imagina, você cria um avatar dentro desse Decentraland, mas você quer usar todo esse avatar, tudo que você conquistou dentro dessa plataforma em um outro espaço. Você não vai poder, talvez. Você vai ter que criar um novo. Então, o que vai acontecer em algum momento é que alguém vai criar uma grande plataforma onde tudo isso deverá ser unificado. Aí sim eu começo a ver algo que possa funcionar. Algo parecido, digamos, como o Second Life, né? Que é a chamada internet 3.0, né? Um lugar Sim. onde tu vai poder percorrer metaversos de vários Sim. lugares, enfim, e onde você, por exemplo, você vai carregar teu avatar, né? Em todos esses lugares onde você vai se mover, no caso, né? Sim. Sim, então essas regras ainda não foram ditadas, né? Em algum momento essas regras vão ter que ser ditadas para criar ambientes como esse. Você precisa fazer dentro dessa plataforma ou com essas especificações para que no futuro elas possam conversar e possam ser integradas, né? Porque senão você vai perder isso e isso começa a virar uma coisa muito chata para o usuário, né? Isso precisa ser muito simples para quem vai usar, porque senão isso se perde, né? Isso não vai para frente, isso morre. Como morreu o Second Life. O Second Life Sim. fez muito sucesso durante um tempo, mas para um nicho de pessoas, mas não foi para frente, não evoluiu, né? E aí você abre brecha para um outro ponto que eu queria mostrar para a galera. Só vou aqui compartilhar a minha tela agora para mostrar para a galera, né, quais são os tipos de metaverso, no caso, né, que estão sendo criados, ou qual que é a proposta, né? E aí aparecem essas duas figuras aí que vocês estão vendo, né, o Elon Musk e o Zuckerberg, né? Na realidade, essa briga, entre aspas, né, briga, é uma briga comercial, todos sabemos, são dois homens bilionários que têm ações na bolsa, enfim, e que obviamente estão pegando o hype, né, do metaverso para dar uma resposta aos seus investidores, do tipo, olha, eu estou aqui, eu estou entrando de cara nesse mundo novo, mas deixa eu explicar um pouquinho qual que é a proposta dos dois, que não é a mesma, tá? Vamos começar pelo Elon Musk, né? Que é uma proposta um pouco bem mais futurista e talvez, não sei se a gente vai conseguir ver essa possibilidade. Bom, o Elon Musk tem várias empresas, né? Tem a SpaceX, tem a Tesla e tem uma, né? Que é a Neuralink, que é uma empresa de inteligência artificial com medicina, né? Então, qual que é a proposta da Neuralink? É uma proposta ainda, obviamente, embrionária, vai passar muito tempo para ela acontecer. É criar chips, né, que possam ser implantadas nas pessoas, né, e que através desses chips você possa, né, conectar todos os sensores, ou a maioria dos sensores possíveis do seu corpo, para que você esteja apto a entrar nesse mundo virtual, de tal forma que você sinta, né? Sinta tudo aquilo que acontece na vida real
no metaverso, ou seja, que você tenha mais ou menos um pouco de Matrix, né? Que é o filme que basicamente é a referência para entender um pouco de metaverso. Então, a partir dessa implantação de chip, você consegue, né, colocar todo o teu corpo à disposição de entender essa nova realidade, essa nova virtualidade, tá? Até porque, né, a maior crítica do Elon Musk ao Zuckerberg, né, que tem a proposta, é que já ficou demonstrado que é muito chato entrar no metaverso a partir do uso de apetrechos como óculos, que dão mareio, né? Que o cara fica com vontade de vomitar se ele colocar por muito tempo, ou de relógios inteligentes, enfim, que é a proposta do Zuckerberg, né? A proposta do Zuckerberg através da Meta, né? Ele mudou o nome da empresa controladora. O Facebook é uma das tantas empresas da Meta, né? E ele vai colocar à disposição das pessoas, né? Uma série de apetrechos, gadgets, né? Que possam fazer com que a pessoa possa ficar imersa dentro desse metaverso. Então, ele, por exemplo, já fez uma parceria com a Ray-Ban, né, para fazer óculos de VR, não aqueles óculos enormes, mas óculos mais finos, que permitam a pessoa entrar dentro de uma realidade virtual sem ter todo esse problema que hoje teria, se ficasse, imagina, o cara ficar mais de 2 horas com esse óculos aqui da minha mão, né, e fica enjoado, né, e obviamente, e principalmente, né, uma série de apetrechos que possam fazer com que as pessoas comuns possam entrar dentro desse metaverso. Então, grosso modo, tá? Estou fazendo um resumão aqui, né, dessas duas propostas em direção ao metaverso, tá? Agora, uma coisa sim, e o Guilherme pode reforçar mais isso, que é a questão econômica, né? A partir do momento que você tem, né, 2 dos homens mais poderosos do planeta em questão de recursos, né, e tem, né, empresas bilionárias, né, colocando dinheiro no desenvolvimento dessa tecnologia, né, dificilmente você tem a reversão ou o encalhamento dessa proposta. Qual que é a tua opinião, Guilherme, em relação a essa questão econômica? Do ponto de vista, o Second Life era um jogo. Naquele tempo, né, você não tinha tecnologia suficiente para dar vazão. A internet era discada, não tínhamos realidade virtual, enfim. E era uma empresa solo, querendo colocar em prática um conceito. Agora não, agora você tem um consenso, né, principalmente capitaneado por esses caras que são dominantes, que têm muitos recursos, né, e que podem, de alguma forma, fazer funcionar esse negócio. Qual que é a tua opinião ao respeito, Guilherme? Olha, então, assim, eu acho assim que o Omar falou umas coisas aí que eu gostei mais do que tanto o Elon quanto o Mark Zuckerberg falaram aí. Porque, assim, eu acho que aquela frase que você colocou no início da apresentação dos dois, dizendo que eles são 2 bilionários que querem entregar alguma coisa, ela, ao mesmo tempo, ela mostra que, assim como homens de negócios que querem fazer as ações subirem na bolsa, né, e entregarem resultados para os investidores, o Zuckerberg tinha, na prática, um encolhimento do interesse pelo Facebook por parte da nova geração. A empresa dele é uma empresa velha, né? As pessoas estão ficando cada vez menos interessadas por isso. Então, ele aparecer com essa ideia é uma coisa muito boa. Assim como o Elon, que o Elon não é tanto por conta disso, porque já tem tantos projetos que estão no PowerPoint, como voo para Marte, coisa parecida, né? Ele parece que ele tem mais essa pegada de visionário mesmo, assim, que não se importa, talvez nem em ver isso concluído na vida dele, mas ele quer começar. O Elon me parece um cara assim mais
verdadeiro, no sentido de que ele acredita nas coisas também, assim, sabe? Porém, a frase final que você falou aí, que ele estando colocando dinheiro aí, é sinal de que vai vir alguma coisa, eu tenho certeza que sim, mas eu não sei se nem a Neuralink ou a Meta vão ser essa coisa, né? Pode ser o diferente. Por exemplo, quando eu vejo uma empresa real, como a Globo, né, investindo em produtos que estão transformando ali o seu modelo de negócios, é isso que eu acho que o metaverso primeiro vai proporcionar. Quer dizer, uma série de mudanças nas empresas tradicionais, em experiências que vão sendo marginais, vão começando com um produto, com um tipo de tecnologia, experimentando. Porque essa coisa da usabilidade, pensa bem no smartwatch, que é o produto que eu quero comprar aí, esse último de série 7 aí da Apple, está custando R$ 6.000. E o que ele faz são meia dúzia de funções que a Smart Band fazem, mais um ecocardiograma, digamos assim. E dura um dia a bateria. Então, a evolução tecnológica e a massificação, eu acho que é uma coisa para muito tempo, se a gente estiver trabalhando com esses produtos aí. Então, outras coisas vão aparecer antes, coisas como essas que vêm no site, que você explora a partir do site, ou que explora a partir de um aparelho de TV, ou de um tablet, ou do celular, né? Isso aí vai aparecer antes. Então, eu acho que, no final das contas, eles começaram o movimento, ou colocaram assim na agenda, melhor assim, colocaram na agenda do mundo dos negócios, isso foi um papel muito importante, mas o que vai vir e o que vai se transformar primeiro em realidade, eu não sei. Eu acho que, assim, quem está aí lidando com esses produtos marginais que estão surgindo, né, modificações, assim, como o Omar, tem mais a dizer, sabe, assim, o que vai efetivar primeiro, assim. E o que nos leva a uma pergunta para o Omar, né, Omar? E aí, ó, vocês estão vendo aí uma notícia que a própria Intel publicou, né, que diz assim, que o metaverso vai precisar de 1000 vezes mais capacidade de computação, né? Quer dizer, pô, e olha que a gente está com falta de placas de vídeo, chips, né, de carro, de computador. Imagina só se, né, esse metaverso, para dar certo, né, tiver que aumentar essa capacidade. E aí, a seguinte pergunta, Omar, você que está lidando diretamente em todas as áreas que usam metaverso, na sua fase inicial, qual que é a área que tu acha que mais vai se adaptar a esse metaverso? Temos a educação, por exemplo, né? A educação já provou dentro dessa pandemia que, né, muita gente teve que usar o ensino remoto para não ficar parado, enfim, e que, se não fosse isso, também ela ia ter um vácuo de 2 anos, né, de falta de educação, enfim. Tem o turismo, que ainda não dá para ser feito de forma virtual, tem as finanças, como o Guilherme está falando, e a gente pode ver isso claramente, né, a diminuição de quantidade de agências de banco é brutal, é fundamental. Qual que, de todas as áreas que você lida, que você vê, qual é a tua visão que vai adoptar mais rápido o metaverso? Todas, de alguma forma, elas estão querendo educação, eventos, e medicina, arquitetura. Tem várias áreas do setor da economia, da indústria, que estão, de alguma forma, usando esse tipo de tecnologia, né? E é claro que você ainda não vê um crescimento muito exponencial nisso, né? Muito pelo contrário, quando a pandemia começou, a realidade virtual ela estava em expansão muito grande. Quando veio a pandemia, a realidade virtual deu uma freada bem brusca, porque realidade virtual significava você ter que usar headsets e colocar no rosto e trocar para outra pessoa, e você usava isso em ambientes, em espaços públicos. Então, como tudo isso parou, muitas empresas que desenvolviam conteúdo para a realidade virtual, de alguma forma, que desenvolviam coisas para medicina, para educação, um pouco que pararam, seguraram um pouco,
porque não sabia mais como é que isso iria voltar, né? Mas eu posso dizer que, por exemplo, áreas como a área de evento, por exemplo, não imaginava que a televisão fosse absorver esse tipo de tecnologia de uma forma tão rápida, né? E eles começou a ter um crescimento, né? Eu comecei a ver um crescimento interessante em termos de eventos, de querer fazer cada vez mais coisas virtuais dentro, mesmo fazendo o de verdade, o real, querendo fazer também a versão virtual, né? Então, para CCXP, por exemplo, parece que teve esse ano físico, mas também fizeram virtual também. Então acho que ainda eu não vejo uma área específica assim bombando mais do que as outras. Eu vejo todas elas, de alguma forma, procurando o seu caminho para o uso dessas tecnologias, né? Então, assim, sempre que eu vou em eventos que falam sobre realidade virtual, aumentada e essas novas tecnologias, eu vejo vários cases de várias áreas diferentes, assim, e com coisas realmente interessantes. Agora, qual dela vai se despontar, qual dela vai ser vai criar um boom, ou vai fazer com que as pessoas se engajem mais. Hoje mesmo, por exemplo, eu fui testar o Horizon Workroom, que é do Facebook, né? Que são o quê? São basicamente salas de reunião, onde você pode ter, por exemplo, reuniões com outras pessoas em outros locais, como, por exemplo, a gente agora, né? E estamos numa sala, como essa imagem que você está mostrando ali. Sim, é Né? essa aí. Uhum. Cara, eu testei e achei bem interessante, para ser bem sincero. Só para entender, cada pessoa usa um avatar, né? Isso. No caso, esses caras que estão sentados aí seriam pessoas como nós, que estamos aí atrás, e através desse avatar a gente estaria vendo dentro dessa realidade, né, essa TV com 4 pessoas falando ou mostrando uma palestra, é isso? Imagina que, por exemplo, a nossa palestra de agora, em vez de eu estar vendo a tua janelinha, eu estou te vendo de frente, diretamente. Você tá todos nós estamos na mesma mesa, com um avatar. E isso já é realidade agora. E você pode você tem as tuas mãos, que você pode interagir, você define a tua mesa, a tua área da tua mesa é real e a tua mesa virtual naquele espaço. Legal. E, por exemplo, se eu levantar, por exemplo, você diz, Omar, agora fala um pouco sobre tal coisa, eu posso me dirigir até o quadro, fico em pé e começo a desenhar coisas, começo a colocar vídeos, começo a colocar imagens, tudo como se todo mundo estivesse na mesma sala. Isso, para mim, é uma coisa que pode engajar muita gente, não é à toa que o Facebook já soltou isso, para que as pessoas possam começar a ter um primeiro gostinho do que poderia ser esses ambientes virtuais interativos, né? Você estaria usando alguma coisa? Óculos? Sim, eu estou usando o Quest 2. Esse Horizon Workroom, ele funciona com o Quest 2, que tem um pouco mais de poder de processamento. Que é um óculos de VR, é isso? De realidade virtual. Sim, que seria esse aqui, né? Deixa eu ver. Legal. E com os controles que você pode usar, que é o branquinho. Deixa eu interromper aqui para o pessoal dar uma olhada. Mostra aí. Legal. Esse aqui. Legal. Então, com óculos desse daqui, que já é bem levinho, bem fácil de você usar, você coloca, você já está no ambiente. Você usaria esse óculos e o mouse aí, isso? Eu posso usar até meu teclado, porque esse teclado que está aqui, ele vai para o virtual. Aí eu posso digitar, usar meu teclado. A minha mesa que está aqui agora, ela foi jogada para o ambiente virtual. Então, se eu encosto na minha mesa, eu estou encostando na mesa virtual. Tá. O professor Elcio tem uma pergunta aí, professor. Eu vi uma coisa que que estávamos comentando aqui durante a live, que é justamente esse poder computacional, que não é só ampliação de rede, velocidade de rede, né? É que para processar tudo isso, tu tem que ter isso de uma maneira provavelmente descentralizada, porque ninguém vai ter ferramentas, né, supercomputadores em algum lugar. Existe um link disso com mineração de dados aí? Os especialistas me ajudam nisso, né? Porque a gente é muito preocupado com isso, porque a gente investe em várias coisas, né? Inclusive com mineração. E existe algum estudo sobre a mineração ajudando nesse poder de processamento?
Eu posso responder. Na realidade, a tendência é que as placas de vídeo sejam melhoradas, né? A partir do momento que você tem uma exigência maior de vídeo. Depois o Omar até pode comentar qual que é a exigência, né, de vídeo, de imagem, de velocidade e tudo mais. Eu só vejo, assim, uma urgência imediata, e por isso que eu tenho papéis da NVIDIA, e aí eu recomendo para quem quiser, né, comprar BDRs da NVIDIA, porque para mim, dentro da B3, né, esse é um papel que não tem como não dar certo. Inteligência artificial, Hugo, desculpa te... Não, sim, é isso. É o futuro, é isso. Vou botar um exemplo. Para você aumentar teu processamento de informação, por exemplo, eu quero ter um cenário virtual extremamente realista na internet, que muita gente vai poder entrar ali. Isso nos dias de hoje seria extremamente pesado, impossível de você colocar, travaria o tempo todo, mas com inteligência artificial, por exemplo, você pode fazer com que, em vez de você carregar todo o cenário, que é extremamente pesado, ele só carrega aquilo que você está vendo. As engines de jogo, por exemplo, de real-time, que a gente já usa agora, elas já fazem isso. Então, isso já economiza performance enormemente. Então, por exemplo, antes cenários que eram extremamente pesados de serem carregados e você entrar dentro dele, agora você consegue entrar com muito mais fluidez. E isso cada vez mais vai ser mais utilizado, esses truques, esses recursos. Então, o negócio não está necessariamente em ter placas de vídeo cada vez mais poderosas. É, na verdade, na inteligência desses softwares de processar esse conteúdo de uma forma mais inteligente. É que a pergunta do Elcio era mais para mineração de criptomoeda, entendeu? Então, para mineração, hoje você precisa de muita placa de vídeo. A placa de vídeo, ela é fundamental, porque é o ponto-chave da... Então, o que eu vejo é, claro que a inteligência artificial vai contribuir, enfim, mas a tendência é todo o hardware ter que, né, exponencialmente melhorar. Né? Eu diria assim, que a gente está na versão de metaverso de escada, né? No caso, tipo, não sei, os mais antigos aí, ó, Júlio César Simão sabe disso, quando aqui no Brasil a gente usava internet de escada e você pagava por pulso, né? Então você não podia entrar a toda hora para puxar teu e-mail. E à noite, de madrugada, da meia-noite até as 6 da manhã, era cobrado um pulso só. Então você deixava o teu modem ligado. Final de semana também, professor Hugo. Oi? Final de semana também, era só um pulso. Bom, esse pessoal que está falando já é grupo de risco, tá, gente? O Danilo Amoroso também é do grupo de risco aí, está falando aí. Guilherme, o Danilo Amoroso foi teu aluno, né? Aliás, temos a grata presença aí do Danilo Amoroso, que tem um canal no YouTube também muito legal. Depois aí bota lá no chat, Danilo. Danilo fala sobre tecnologia, fala sobre muitas coisas, né? E eu convidei ele a assistir essa palestra do metaverso. Bom, vamos chegando ao final para abrir as perguntas. Omar, você quer contribuir com mais alguma coisa? Eu sei que não dá para explorar tudo que é o metaverso, né? Mas você tem alguma coisa a dizer além disso, do que você já falou? Falou muita coisa interessante. Tá mudo. Acho que o metaverso e todas essas tecnologias de realidade virtual, aumentada, e elas trazem, na verdade, possibilidades que não são possíveis. Acho que isso é o principal, né? Por que usar essas tecnologias para necessariamente fazer a mesma coisa que a gente faz aqui? Acho que a questão vamos usar essas tecnologias muito pelo contrário, para fazer aquilo que é impossível ser feito aqui. Né? Acho que isso é talvez o maior atrativo, não só para todos os meios de entretenimento, mas que justifique você usar essas tecnologias que, primeiro, são caras, é uma mão de obra extremamente qualificada,
né? Cada vez mais os profissionais vão ter que estar mais preparados. E a programação, né? Assim, eu não sou programador, eu não sou da área de TI, mas eu preciso saber programação. Mas por quê? Porque essas engines de tempo real, você precisa programar para fazer as coisas funcionar. E cada vez mais a programação vai estar mais dentro de tudo isso que estamos criando, né? Principalmente na área de tecnologia. Então, os profissionais que não pararam durante a pandemia e que foram mais cotados, assim, nunca deixaram de trabalhar, foram programadores, né? E isso cada vez mais vai ser mais necessário, né? Então, acho que essas tecnologias só tendem a acrescentar e a melhorar aquilo que a gente já faz. Então, eu acho que ainda temos uma curva muito grande para ser vencida, muita coisa para ser feita, mas que precisamos continuar fazendo cada vez mais produtos, mais coisas que usem essas tecnologias justamente para que a gente possa superá-las e possamos fazer cada vez mais coisas melhores, né? Porque se a gente ficar botando uma barreira, isso é difícil, isso é complicado, não sabemos fazer, aí você nunca vai fazer. E é normal você fazer uma primeira vez se ela ser rudimentar, fazer uma segunda vez se ela ser mais ou menos, fazer uma terceira vez já começa a melhorar. Quando você começa a fazer a quinta, sexta, você começa a ter um patamar de evolução muito grande, você já começa a ver para onde isso vai te levar, né? E quem ficar esperando 5 anos para começar a ver isso acontecer, já vai ser tarde, porque vai estar fora desse mercado, já vai ser muito difícil entrar ali, a curva de aprendizado dessa pessoa vai ser gigantesca, vai desistir, porque vai ser muita coisa que ele vai precisar saber. Então, se você começar agora, né, a começar a entender como que essas tecnologias funcionam, daqui a 5 anos, você vai estar por dentro disso. Você vai saber o que você consegue fazer. Você está deixando, tá abrindo uma deixa aqui legal, porque a galera também quer saber, né? Em cripto, por exemplo, quais são as criptos que teoricamente estão lidando diretamente com o metaverso, né? E aqui eu escolhi 4 criptos que valorizaram pra caramba, tá? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu puxar aqui o gráfico do CoinMarketCap. A Axie Infinity, inclusive, né, é um jogo que monetiza. Acho que o Simon me falou que investiu nele, botou os sobrinhos para jogar, não sei o quê, mas ele tem um case muito interessante de superação de pobreza, inclusive, né? Nas Filipinas, o pessoal fez renda, né? Justamente no meio da pandemia, jogando Axie Infinity. Tem até um documentário bem legal na internet que mostra, né, como que as criptomoedas e esse mundo podem ajudar a criar uma renda extra do pessoal, né? Então, a minha dica, né, para que não acho tarde, tá? De repente o Guilherme tem até um outro ponto, mas eu acho interessante entrar em Axie Infinity, ainda dá tempo, tá? Até pelo que o Omar está falando, né? Tipo, daqui a 2, 3 anos isso aí já não vai ser mais moeda, né? Ela se valorizou 17.000% em nesse ano, né, 2021, tá? Então é uma moeda assim que ainda tem chão pela frente. Uma outra cripto, né, é essa que a gente estava falando, de Sandbox, né, que tem a ver com esses espaços virtuais, todos estão ligados também a NFTs, jogos, enfim. E The Sandbox, ele está entrando forte nessa questão de venda de terrenos, né, de espaços virtuais para poder vender na internet, tá? Só para vocês terem uma ideia, vou puxar aqui o histórico de quanto que o Sandbox deu no ano, tá? No ano 1.500%, né? Tipo, baita de uma valorização. E mais 2 últimas cripto, tá? A Manã, que é a Decentraland, que é o que o Omar mostrou, também uma outra cripto que ainda tem
tem chão para entrar, quer dizer, ela mostra uma tendência bem interessante, enfim. E, né, agora que a gente está nesse mundo da necessidade de termos avatares e tudo mais, né? Essa aqui é uma cripto que ainda não chegou nas grandes corretoras, né? A MetaHero, que é um scanner gigante, né? Que faz avatares, né? Tanto de qualquer coisa, né? Tipo, ela está preparada para entrar logo de cara nesse metaverso, porque as pessoas vão querer, né, ter a mesma figura, né, da vida real no mundo virtual. Então, qual que é a proposta dessa empresa aqui, que é uma criptomoeda também? É escanear qualquer coisa, né? Eles têm um braço forte na área da medicina, inclusive, tá? Que é uma área bastante afetada também por esse mundo, enfim. Então, seria algumas indicações. E aqui eu botei, depois eu compartilho com vocês a apresentação, né? Uma curva, né? Que mostra isso que o Omar está falando, né? As webs, né? Desde a 1.0, que era caracterizada pela web de e-commerce, né? Navegadores, infraestrutura, a web 2.0, que é essa que a gente está vivendo, né? De redes sociais, computação em nuvem, e essa web 3.0, que é aquela que promete, né, desenvolver o metaverso, que é aquela concentrada diretamente, né, na arquitetura de dados, descentralização e inteligência artificial. E, inclusive, essa proposta foi criticada bastante pelo Elon Musk, né, que não acredita que o mundo tenda para essa internet 3.0, mas aí já é uma questão de aposta, né? Vamos abrir para perguntas, pessoal. O que vocês acham? Podemos abrir? Quem que quer perguntar aí? Pode escrever também lá no chat, tá? Que o Omar está aí disposto. Fala, Omar. Tá mudo. Eu desconheço um pouco essa questão da criptomoeda dentro desses espaços virtuais como o MetaHero, o Manan. Como é que funciona essa monetização dentro desses espaços? Essa moeda é só para ser usada dentro desses espaços ou você pode usar essa moeda em outros locais? Ou você pode trocar essa moeda em algum momento e ser usada no mundo real? Não sei. Guilherme, quer explicar? Sim. Tem muitas possibilidades, né? Recentemente eu estava trabalhando aí com um projeto de criar uma criptomoeda e nessa criptomoeda, basicamente, ela não dava direito a nada para o detentor, né? Mas, por exemplo, existem criptomoedas que a posse delas te dá direito a votar nos destinos de um projeto. Então, por exemplo, você não é dono do projeto, mas você pode dizer, olha, nós temos que ir para aquele lado. E isso é percebido como valor. Então a gente precisa quebrar um pouco o preconceito sobre o que é valor, né? Nós normalmente falamos de valor como alguma coisa que é um share, né? Um pedaço de uma empresa ou alguma coisa assim tangível ou lastreável. E nesses projetos nem tudo é assim, sabe? Varia bastante. Então, dependendo do projeto, você tem um direito a votar, digamos assim, né? E isso te daria já algum poder, né? Outros desses projetos você tem direito a fazer uso simplesmente dentro do videogame, comprando coisas, né? Ou para avançar de fases. Então varia bastante. E uma das coisas que geralmente dá um tilt no investidor tradicional é que ele não consegue enxergar valor em algo que não te dá um dividendo ou te dá uma participação na empresa. Mas as pessoas que participam desses projetos enxergam esse valor. Então, isso varia bastante. A resposta é essa, né? De projeto para projeto varia bastante. Em alguns você tem possibilidade de opinar sobre os destinos do projeto, em outros casos não. Em alguns você compra coisas dentro do seu protocolo, em outras situações você pode substituir a criptomoeda, surgir mais de uma criptomoeda. Então é bastante complicado, sabe? Mas, assim, em geral, dentro do seu projeto, você tem um uso como se fosse um crédito, né? Em geral, isso é bastante comum. Em alguns casos, você também tem uma espécie de poder de voto, né?
mas também não é em todos os casos. Tá? É bastante variável. E a forma mais fácil, Omar, de comprar essas 4 moedas, a primeira coisa é você abrir uma conta numa corretora de criptomoedas, tipo a Binance, que é a maior, né? E mandar teus reais para lá, transformar esses reais em dólar, o USDT, que eles transformam lá, e comprar diretamente. Você consegue comprar como se estivesse comprando qualquer coisa, qualquer ação, qualquer tipo, 24 horas por dia. Então, você pode comprar tranquilamente essas 4 moedas. Acho que a MetaHero não tem ainda na Binance, mas tem outras corretoras ainda que estão em crescimento. Mas essas 3, Axis, Infinity, a Mana e a Sandbox, você consegue. Tem outras moedas também, a Gala, né, que fazem parte, mas aí a gente pode ficar aqui discutindo um monte, né? Mas esse é o primeiro passo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para o Omar, para o Guilherme? Pode escrever. Hugo, eu só queria falar uma coisa assim, Sim, por né? favor. E quando você estava falando ali dessas 4 moedas assim promissoras e tal, e tem umas coisas que eu gosto sempre de lembrar para as pessoas, né? Por exemplo, que o iPhone, ele surgiu em 2007, 2008. Assim, tem 15 anos que nós tivemos essa transformação na economia capitalista, né? E muito rápido, sabe? Assim, foi muito rápido para a gente ver tudo que está concentrado aqui, bancos, né? Transporte, etc e tal. Então, assim, eu não sei se daqui a 15 anos como vai estar o mundo, né? E como vão estar esses projetos especificamente aí. Mas tem coisas que geralmente assustam as pessoas, como por exemplo, você falou aí, cresceu 1.500% em um ano, 17.000% em um ano, não vou entrar agora e tal. Eu acho que isso não deveria ser o problema, sabe? Porque nós não sabemos qual o tamanho que cada um desses projetos pode assumir. Inclusive, eles podem morrer amanhã, né? Mas eles podem ainda crescer muito mais. E a gente está vendo isso na Bolsa de Valores, que o que a gente tem que acompanhar o projeto e digamos assim, né, ver para onde está indo. Por exemplo, tem uma empresa grande de varejo que começa com M aí, bem famosa, e que disparou de preços durante os últimos tempos aí. Valores astronômicos, né? Saindo de centavos para várias centenas de reais as ações. Teve fusão, né, junção, split de ações e sei lá o quê. E agora ela está vivendo uma fase de derrubada de preços. Está caindo bastante essas ações assim. E em parte é frustração, porque em algum momento lá atrás as pessoas disseram assim: olha, vai ser a nova Amazon do Brasil, não pode ser mais observada como uma empresa de varejo, na realidade ela é uma fintech, ela é uma tech, né? É uma tech, e a gente não sabe precificar tech. Então veio naquela balada que a gente já vivenciou no início dos anos 2000, da bolha das .com. Eu sempre gosto de lembrar dessa bolha das .com. Empresas, startups que surgiram, prometiam um monte de coisas, né? Quem não se lembra da fusão lá da AOL, Time Warner e tudo mais, ia dominar o mundo. A gente não sabe o que vai dar certo. Assim como naquela mesma época estava nascendo o Google e ninguém dava nada pelo Google, né? Então, quem vai ser o próximo Google? Quem vai ser o próximo Facebook? Não dá para saber. É importante isso daí. Então, eu tenho me visto assim como um ignorante, como um analfabeto, em tecnologias. Eu tenho me reconhecido nisso. Uma coisa que também era um conselho do Steve Jobs, né? Que ele dizia assim: olha, você tem que aprender a linguagem da máquina. Assim como a gente falava lá, olha, todo mundo tem que saber inglês para se dar bem no futuro, né? Que a gente, aí dizem, bom, você sabe inglês hoje? Alguém aqui fala inglês hoje? Bom, isso não faz nenhuma diferença. Se você fala inglês hoje, não faz nenhuma diferença. Diferença faz em você não fala inglês, né? Isso faz diferença. Se você não fala inglês, faz diferença, né? Porque já é uma coisa básica. E hoje em dia, a gente fica falando aí, tem programador, tem né, etc. Mas se a gente não entender a linguagem da máquina um pouco também, nós vamos ficar para trás, né? Entender esse mundo, a gente precisa estudar um pouco mais de tecnologia para conseguir ver e compreender. Não que todo mundo vai se transformar em programador
ou coisas do tipo, mas eu acho que a limitação, em parte, está em nós não conhecermos as tecnologias. Uhum. Temos uma participação aí do Danilo. O que você acha, Omar? Ele diz assim: creio que a área de moda pode tomar as rédeas do metaverso nesse primeiro momento. Esse terreno que foi comprado no Disneyland vai ser usado para mostrar os desfiles e grifes. O que tu acha? Tá mudo? Eu acho que pode se beneficiar sim, como qualquer outra área, porque se não tem limitação nesse espaço, tudo assim, tudo que a gente vende na vida real poderia ser tranquilamente vendido no virtual também. Você não tem limite disso. Um carro, por exemplo, você poderia vender no virtual, sem sair de casa, poderia. Você poderia entrar dentro do carro, passear com o carro. Claro, não vai ser a mesma sensação, mas você pode passar certas experiências, né? De você poder estar sentindo aquele produto de uma forma diferente, né? Você não estando lá naquele local. Então, qualquer coisa pode ser vendida, né? Agora, moda pode ser, sim, desfiles, perfumes, qualquer coisa, né? Quando você falava educação, por exemplo, a educação também tem essa área de treinamento, por exemplo, eu estou vendo muitas empresas interessadas em fazer treinamento usando essas tecnologias, por exemplo. Então, estou vendo muito crescimento com isso. Na área da educação também, porque é uma forma de você, talvez, tentar sair da educação tradicional e tentar ir além do que o físico não poderia ir ou não poderia fazer para você melhorar essa educação. Então, por exemplo, se eu quero aprender inglês, qual a melhor forma de você aprender um idioma? Estando naquele país, certo? Então, imagina que você está numa realidade virtual e você está num ambiente Estados Unidos, digamos assim, onde você está junto de uma sala com pessoas do mundo inteiro falando o idioma. Que melhor forma de você aprender do que essa, numa sala de aula, sentado, você tendo que repetir 500.000 vezes a mesma frase para você aprender. É muito mais interessante você aprender como se você estivesse vivenciando aquilo, né? Então, essas tecnologias realmente vão abrir uma forma de você vivenciar essa forma de comprar, essa forma de aprender, de uma forma que a gente ainda não experimentou. Então, acho que é um pouco esse caminho. Se a gente tentar reproduzir apenas o que a gente já faz hoje, eu acho que aí sim essas tecnologias vão morrer. A gente precisa dar uma experiência totalmente nova para que as pessoas possam realmente se interessar, se engajar e ir para aquilo. O iPhone fez isso, né? O iPhone fez o boom e fez o que fez porque ela entregou um aparelho de celular onde você tinha milhões de músicas ali dentro, você não precisava mais ter uma câmera, o celular já era. O celular é como se fosse teu computador dentro do teu bolso, sabe? Então ele trouxe uma experiência que não existia até então. Então acho que o caminho é um pouco por ali. Eu acho, do ponto de vista econômico, né, esse olhar econômico, e olhando os negócios ao longo dos anos, né, para mim nada mudou, tá? Do ponto de vista de conceito, tá? Tanto que o Guilherme gosta, eu tenho um quadro onde tem o Cristóvão Colombo falando para a rainha da Espanha, né, vendendo peixe, né, de que o mundo não era plano e que ele podia ir para as Índias para conquistar novos territórios. E aí eu uso esse quadro para dizer, tá vendo? Esse aí foi um dos primeiros pitches da história. Quer dizer, o cara está vendendo um negócio que não existe, que ninguém sabe que se vai dar certo, não tem viabilidade econômica. A startup do Cristóvão Colombo era virtual, totalmente estava na cabeça dele, né? Você tinha pela primeira vez, né, a figura também do anjo de investimento, né? Quem são os anjos de investimento? A rainha. Por quê? Porque o Colombo tinha levado um monte de foras, né, dos banqueiros, falando assim, tu tá maluco? E vai fazer o quê? Não tem, a Terra é plana, você vai cair para o universo, não sei o quê. Entendeu? A lógica econômica, ela não mudou. O que mudaram
eu concordo com o Guilherme, foram os tempos com que as revoluções estão acontecendo, foram menores. Os impactos são muito maiores, em grande proporção, em curto espaço de tempo. A primeira Revolução Industrial durou mais de 100 anos. Talvez essa última, né, não dure nem 10, 20 anos. Veja quanto tempo tem o Facebook. Então, esse é um ponto que eu coloco, né? E quando a gente tem esse olhar meio preconceituoso para o Elon Musk, pode ser uma figuraça e tudo mais, mas quando ele propõe ir para a Lua, para Marte, para colonizar Marte, cara, eu fico pensando a mesma coisa que as pessoas pensavam do Colombo quando ele dizia que ele ia para o outro continente, que ninguém sabia se existia ou não, enfim. Essas analogias eu gosto de fazer. E só para fechar, né? Por que Garrincha morreu pobre, né? Eu sempre falo disso. É porque, cara, ele não tinha, o mercado dele era diminuto, o mercado dele jogava num time, Botafogo, só no Rio de Janeiro, com duras penas, as pessoas fora do Rio conheciam, enfim. E aí você tem hoje um jogador, né, de qualquer time global, que ele pode vender uma camisa não para os torcedores do time dele, é para o mundo todo, entendeu? Então, hoje os mercados deixaram de ser locais, passaram a ser globais, e a tecnologia propicia isso. Quer dizer, hoje a gente consegue dar aula para qualquer pessoa. Eu estava preparando aulas para um colégio em Dublin, né? Está dando aula em espanhol sobre criptomoedas, metaverso e tudo mais. E acho interessante, tem alunos do mundo todo, né? Sem necessidade de alguma forma, dialogar uma língua específica, enfim, e fazendo isso, sendo intermediados pela tecnologia. Então, eu só vejo assim, ainda é cedo, ainda dá tempo, não é cedo, né? Ainda dá tempo para entrar nessa área. Eu sou bastante pró-tecnologia, eu sou contra esse olhar preconceituoso das pessoas que acham que o mundo está acabando, né? Que todo o tempo passado foi melhor, né? Parece que é uma sina, né? Que nos ensina na escola. Olha, o outro dia meu filho me quebrou as pernas, falou assim, eu vim com esse papo, né, para ele, filho, vamos lá, sair, correr no Barigui aqui um parque, vamos subir nas árvores, no meu tempo, lá em São Ramon eu fazia isso, não sei o quê. E aí esse cara me olha assim e fala assim, cara, se no teu tempo tivesse um PlayStation 4, você faria todas essas coisas? Aí eu olhei para ele, cara, eu estou tentando, né, que você seja... Obviamente que não, né? Porra! Desculpa o palavrão, mas obviamente que não. E quando o pessoal fala, né, com esse rigor, né, de saudosista, de que todo o tempo passado foi melhor, então vai lá morar 100 anos, cara. A expectativa de vida do homem era 50 anos, porra. Quero ver você morar, né? Eu, por exemplo, que tenho um grau de óculos enorme, cara, há 300 anos seria um cara excluído do mercado, porque não prestaria para nada, não enxergaria nada, né, sem óculos, né? Enfim, acho que já falei demais. Alguém tem alguma pergunta aí para o Omar e o Guilherme, pessoal? O Ronaldo está dizendo aqui, é importante salientar que os games, isso é importante, né? Que talvez os games sejam os que estão pegando mais rápido essa onda no metaverso, né? O que você acha? Sim. Essa coisa de games, sim. Tanto é que Fortnite colocou shows, né, de artistas dentro do jogo, né? Então já é uma forma de você experimentar essa questão da virtualidade, né, dentro desses ambientes com avatares, né? É ainda um jogo, tem essa questão de você estar olhando para uma tela, né? E acho que isso tem que mudar, né? Tipo, porque por mais que você tenha interação, por mais que você tenha qualidade gráfica, tenha uma coisa que está acontecendo ao vivo, mas se ela está sendo projetada numa tela, não é uma experiência tão imersiva. Eu acho que o diferencial de você se sentir dentro daquele espaço, dentro daquele metaverso, é realmente você mergulhar dentro.
E talvez a única tecnologia no momento que faz isso é a realidade virtual, né? Então, por que os games estão, digamos assim, nessa frente disso? Porque os jogos, as grandes empresas de jogos, né, de AAA, né, como é chamada, eles desenvolveram essas engines, né, que são o Unity, Unreal, e a partir dessas engines que foram liberadas para o mercado, praticamente de graça, para desenvolvedores, que esse mercado começou a se expandir, né, de produção virtual. Você começar a fazer conteúdo em tempo real, né, a partir desses engines que você consegue fazer muita coisa, muita possibilidade isso você pode fazer, né? E isso abriu uma possibilidade de trabalho enorme para várias áreas, né? Televisão, eventos e tudo isso que a gente já falou aqui agora. Então, é por isso que os games, de alguma forma, são os que estão à frente disso. Tanto é que as pessoas, as indústrias que contratam normalmente profissionais para trabalhar nessas interações, normalmente são pessoas da área de games, né? Porque são programadores, são artistas que já entendem, que desenvolvem conteúdo para essa performance que é muito necessária. Então, sim, acho que a área de games é talvez uma das áreas que prepara, digamos assim, de alguma forma, profissionais para esse mercado. Mas dependendo da área que você vai atacar, por exemplo, se você for trabalhar com televisão, e você for um artista de games, não quer dizer que você vai se dar muito bem, ou que você já sabe tudo que você precisa, porque televisão é uma coisa e games é outra completamente diferente. Então, certos processos são parecidos, são iguais. Certas skills você vai usar, mas televisão é um mercado bem diferente, é um produto bem diferente, assim como a educação é um produto diferente, eventos é um produto diferente. Então, games, sim, é uma área que está expandindo, está criando muitas possibilidades, mas isso está mudando muito, né? Daqui a pouco já não vão ser mais os games, não vão ser mais esses engines, vão ser talvez alguma outra coisa que vai ser lançada, que vai começar a mudar um pouco essa interação, essa coisa sendo feita em tempo real. Então, Legal. não sei, vamos ver. Vamos ver. Professor Elcio. Eu fico pensando muito assim, né? Como é que vocês têm alguma informação? Alguém tem alguma informação? Por exemplo, como é que a Disney está atuando nisso? Que são eventos que são ligados, né, a filmes, né? E também a entretenimento. Então, o Hugo gosta de ir para a praça, mas o filho dele já prefere ter a praça virtual, né? Tem alguma informação sobre isso? O que a Disney está fazendo com relação a essas engines de jogo, por exemplo? Uma coisa que está mudando o mercado de, por exemplo, de animações que a Disney faz. A Disney faz inúmeras animações, comprou vários produtos, comprou Marvel, comprou várias marcas, né? Para ser um grande conglomerado de produtos da parte audiovisual. E como é que estão sendo feitas essas animações nos dias de hoje agora? Várias delas. Todas sendo feitas em tempo real, né? Uma animação antigamente era feita tudo a lápis, o traço, era animado para um outro cara, depois era texturizado, tinha todo um processo para você fazer uma animação. Hoje em dia, agora você faz animação em tempo real, com o cenário pronto, com a luz pronta, com tudo pronto, você está animando o personagem e a animação já está saindo. Isso já está sendo feito agora. Então, essas engines de tempo real estão mudando como é feita a animação. Então, estúdios de animação estão sendo montados aqui no Brasil já, em vários locais, pela Disney. Empresas que desenvolvem produtos para a Disney estão sendo montadas aqui no Brasil já. Então, isso já está acontecendo, né? Então, assim como as animações, acredito que outras coisas também estão sendo impactadas por essas tecnologias, né? Parques temáticos e por aí vai. Legal. A gente recomenda, o pessoal que ainda não viu, tem um documentário, uma apresentação, né, do Mark Zuckerberg sobre o Meta, né, que foi a empresa que é o conglomerado. E nesse vídeo, que dura mais ou menos uma hora, ele tem vários exemplos
como que seria o metaverso praticado pelo Facebook. É bem legal, tá? Esse vídeo, eu recomendo fortemente. Deixa até... Você já assistiu o vídeo, Omar? Sim. Já assisti, ele dá vários exemplos, né? Sim. Eu queria mostrar aqui alguns exemplos. Vamos ver se conseguimos. Espera aí. Não sei se dá para... Beyond Horizon, we're also making it easier to Aqui, ó, vamos lá. Imagine your best friend is at a concert somewhere across the world. What if you could be there with her? I'm packing all my sneakers. I never had a car. Yo. You're here. Tell it like it is. Tell what you love, how you live. I'm talking when you're doing what you're doing. Just tell the truth. Just tell it. Just tell it. Just tell it. Just tell it. I'm talking. After party passes? Yes. I want you to tell it like it is. Love how you live. When you're doing what you do, just tell the truth. Explica aí, o que aconteceu, Omar? As duas pessoas estavam juntas, não estavam? Como é que é? Não, uma era virtual, né? E a outra estava dentro daquela festa, né? De verdade, né? E a outra se virtualizou, digamos assim, dentro daquele espaço. Ela se via ali dentro daquele espaço, né? Já existem experiências similares a esse daí, na realidade virtual. Eu, por exemplo, ano passado eu vi um show ao vivo da Katy Perry, por exemplo, dentro de uma sala com outras pessoas, cada uma com avatares, né? Onde eu assisti o show dela vivo. E não era um avatar da Katy Perry, era a banda real dela, né? Ela ali dentro. Então, essa coisa do misturar do real com o virtual, que é um pouco esse exemplo que está ali, né? Você está dentro de um show de verdade que está acontecendo, um holograma que está sendo inserido ali. Então, esse mix desse real e esse virtual, a gente vai ver cada vez mais isso, né? Isso vai evoluir de uma forma que a gente ainda nem imagina muito bem como é que isso vai ser feito, mas as tecnologias já existem. Tudo isso já não é futuro, isso já tem. E não é uma coisa extremamente complexa, não. É uma questão de tempo, de desenvolvedores realmente colocarem isso em prática, que já está acontecendo de alguma forma, né? Legal. Bom, gente, acho que já deu bastante. Fomos invadidos no metaverso. A próxima a gente não divulga o link, né? Foi um mole mel assim. Na realidade, já é a segunda vez, enfim. Mas é que a gente queria... Era que as pessoas não tivessem que, né, clicar, dar o e-mail, todas aquelas palhaçadas, né, do 0800 aí. Mas, enfim, a próxima a gente faz um petit comitê aí, grava, enfim. Ô, Omar, queria te agradecer muito, cara, pelo teu tempo, baita conteúdo mesmo, que nem o Elcio falou. Teríamos que ter mais eventos desses, falando sobre... A ideia aqui não era falar de cripto, sabe? É que a nossa pegada é criptomoeda, por isso que no início o Guilherme... Não, mas acho que tem tudo a ver, toda essa questão de monetização, criptomoeda... Com certeza. Né? Não, com certeza. E esse é outro ponto que me anima, né, a pensar que esse setor só tende a crescer. Porque quando você tem um poder econômico dando aval, né? Pensa, o homem chegou à Lua em 70, cara. Em 70 você não tinha tecnologia... e não chega nem aos pés da tecnologia de hoje. Tipo, e chegou lá porque você teve muito dinheiro sendo investido. Então, você tem, né, capital entrando, você tem não é uma empresa só, tem um ecossistema, né, trabalhando em cima disso. Então, a grande chance disso dar errado, cara, é pequena, né?
Se vai dar certo do jeito que a gente pensa, Elon Musk ou Zuckerberg, a gente não sabe, né? Quem viver verá. Mas que não tem mais volta atrás, né? É isso que a gente tem quase certeza, né? Mas eu acho que o Elon Musk é o futuro do que seria o Facebook, né? Eu acho que o do Mark Zuckerberg você está criando um headset, né? Um hardware que te ajuda a entrar logo nessa virtualização, nesses ambientes, né? Mas que com o tempo isso vai sumir. E como o Elon Musk falou, vai ser uma coisa que vai ser implantada e você não vai precisar mais de nenhum desses apetrechos, né? Acho que é uma evolução que o Elon Musk fala, né? Uhum. Guilherme, suas palavras finais. Você vai tomar pílula azul ou vermelha? Como é que é? Eu já vi o filme. Que é uma merda. Diga-se de passar. Opa! Tem algumas frases boas, né? Uma delas é que, né, a frase que ele falou lá, que a escolha é uma ilusão, né? Eu gravei essa frase do filme novo do Matrix, né? Eu fico com o chorão, né? Toda escolha é uma renúncia. Acho que é melhor. Mas aí o que eu acho que assim, a gente vê que tá tudo ligado aí, né? Criptomoeda, a NFT que a gente não falou muito aqui, né? Mas e assim, é uma agenda de trabalho, de pesquisa, de dedicação. Eu acho que o que o Omar trouxe aqui foi fabuloso, porque, na minha opinião, assim, e essas experiências que ele está colocando ali, isso é o que vai monetizar mais rápido, né? Digamos assim. Sim. E isso daí vai trazer valor, inclusive, para empresas tradicionais. Então, para o investidor tradicional, para ver quem vai estar fazendo o melhor uso disso para os produtos que vende hoje. Por exemplo, como o que o Elcio colocou aí, né? A Disney, né? A gente vai saber se ela está respondendo ao mercado, se ela está se inserindo no mercado, se ela tem taxa de crescimento a partir das decisões que ela tomar, por exemplo, no metaverso. Então, isso é fundamental. Então, assim, eu ainda continuo querendo estudar tudo isso, né, e acompanhar de tempos em tempos o que está sendo feito, porque eu acho que a gente tem que ter sempre a cabeça aberta para lembrar que não volta para trás, né? Cada dia o mundo é diferente e essas tecnologias estão mudando a forma como a gente pensa, age, consome, trabalha, estuda, tudo, investe, né? Então, obrigado aí, Omar, por ter compartilhado com a gente aí a experiência. Obrigado por todos terem participado aí, né? Isso. Com as Eu vou perguntas. disponibilizar o vídeo depois, tá? Eu vou cortar a parte da invasão do primeiro e eu vou juntar com esse aqui, que acho que ficou bacana. Bom, eu disponibilizei aí o link do nosso grupo de WhatsApp, é sobre criptomoeda, mas a gente fala sobre inovação, sobre outras coisas também bacanas. E, pô, essa aqui é a última live do ano, né? A gente deseja um feliz ano 2022. Não deixem passar esse bonde, né, Guilherme? A gente já deixou passar tanto bonde que esse da tecnologia, do metaverso, das cripto, a gente não vai deixar nem a pau. Um grande abraço, professor Elcio. Grato pela sua companhia aí, abrilhantou aí nosso bate-papo, o Danilo, o Dário, Rogério, e desculpem aí qualquer coisa, o Júlio, enfim, acontece, né? Faz parte da tecnologia. Um grande abraço, gente, fiquem com Deus e até a próxima live. Obrigado, Omar. Tchau, pessoal. Tchau, Hugo. Obrigado pelo Nos convite. vemos.